Meus amigos, tem uma coisa que me incomoda quando eu assisto a muitos debates hoje em dia. Parece que as pessoas discutem tudo, menos aquilo que realmente aconteceu. Já perceberam? Você liga a televisão, abre uma rede social ou acompanha uma discussão política e percebe que em poucos minutos todo mundo já está defendendo princípios, ideologias e conceitos. Mas quase ninguém para fazer a pergunta mais simples de todas. Afinal, quais são os fatos? O que aconteceu? E essa pergunta parece banal, mas ela é o começo de qualquer pensamento sério. Porque existe uma diferença enorme entre discutir ideias e analisar uma situação real. Imagine que duas pessoas estão debatendo sobre um acidente de trânsito. Uma começa a falar sobre responsabilidade, outra sobre liberdade individual, outra sobre leis de trânsito. Tudo isso pode ser importante, mas antes de qualquer discussão existe uma pergunta que precisa ser respondida. Quem bateu em quem? Como é que aconteceu? Quem estava dirigindo? Se você pula essa etapa, toda a discussão fica suspensa no ar. Entendem? Você pode construir o raciocínio mais bonito do mundo, mas ele estará apoiado em algo que ninguém verificou, compreendem? Foi exatamente esse ponto que me chamou a atenção numa aula do professor Olavo de Carvalho. Ele dizia que um dos grandes problemas do debate público brasileiro é que nós não acostumamos a discutir tudo de maneira abstrata. É que nós nos acostumamos a fazer isso. Em vez de começar pela realidade concreta, começamos por teorias gerais. E quando fazemos isso, corremos o risco de transformar qualquer problema numa disputa entre ideias, esquecendo que todo problema acontece num lugar específico, com pessoas específicas e em circunstâncias específicas. Ele dá um exemplo interessante ao falar do debate sobre drogas, independentemente da posição que cada um tenha sobre esse assunto. Ele observa que muitas discussões começam perguntando se o Estado deve ou não interferir na vida das pessoas, se existe liberdade individual, se determinados comportamentos deveriam ser permitidos. Só que ele chama a atenção para uma pergunta anterior. Quem controla esse mercado hoje? Quem ganha dinheiro com ele? Quem seria beneficiado por uma mudança na lei? Você pode concordar ou discordar das conclusões dele, mas a lição é muito maior do que esse caso específico. Antes de discutir princípios, você precisa entender a realidade concreta que está diante de você. Eu acho que isso explica porque tantas discussões parecem não chegar a lugar nenhum. Porque as pessoas começam pelo telhado sem construir os alicerces. Primeiro escolhem um lado, depois procuram argumentos para defender aquele lado. E no fim, os fatos passam a ser apenas peças usadas para confirmar aquilo em que já acreditavam desde o começo. É por isso que duas pessoas podem assistir ao mesmo tempo acontecimento e sair com interpretações completamente diferentes. Elas não estão olhando primeiro para os fatos, estão olhando para a teoria que carregam na cabeça. Talvez o verdadeiro pensamento funcione exatamente ao contrário. Primeiro você observa, depois tenta entender. Só no final você tira uma conclusão. Parece óbvio, né? Mas não é isso que a gente faz. Hoje existe uma enorme pressão para que todo mundo tenha uma opinião imediata sobre qualquer assunto. Aconteceu alguma coisa de manhã e à tarde já esperam que você saiba exatamente quem está certo, quem está errado e qual é a solução. Mas a realidade não costuma se revelar com tanta pressa. Ela exige investigação, exige paciência, humildade. Essa talvez seja a palavra mais importante, humildade. Porque começar pelos fatos significa admitir que a realidade pode contrariar aquilo em que eu acredito. Significa aceitar a possibilidade de que eu tenha entendido alguma coisa errada. E isso é difícil. O ego prefere proteger as próprias ideias. A inteligência prefere corrigir as próprias ideias. Existe uma frase muito conhecida atribuída ao detetive Sherlock Holmes, né, que diz, se eu não me engano, é um erro capital formular teorias antes de possuir os dados. E talvez essa seja exatamente o erro que nós cometemos o tempo inteiro. Nós nos apaixonamos pelas teorias, gostamos das grandes explicações, gostamos de chegar ao mundo através de um conjunto de ideias bem organizado. O problema é que a realidade quase nunca cabe perfeitamente dentro das nossas teorias. Ela sempre é um pouco mais complicada. É curioso perceber que as pessoas mais inteligentes que eu conheci tinham uma característica em comum. Elas demoravam para formar opiniões. Não porque fossem indecisas, mas porque tinham respeito pelos fatos. Antes de concluir qualquer coisa, faziam perguntas, queriam entender o contexto, buscavam informações que ainda não possuíam. Enquanto muita gente tinha pressa para responder, elas tinham paciência para observar. No fundo, eu acho que essa é uma das virtudes intelectuais mais raras de hoje. A capacidade de olhar para um problema sem a ansiedade de encaixá-lo imediatamente numa teoria pronta.
Porque a realidade não foi feita para confirmar as nossas ideias. Somos nós que devemos ajustar as nossas ideias à realidade. Talvez seja justamente aí que comece o pensamento sério. Não quando aprendemos um novo conceito ou decoramos uma nova teoria, mas quando criamos o hábito de fazer uma pergunta muito simples antes de qualquer discussão. O que realmente aconteceu? Parece pouco, mas quase toda busca honesta pela verdade começa exatamente desse ponto. Meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo.